povo de Deus, feliz de estar aqui para poder compartilhar com você, para podermos refletir um pouco da palavra do Senhor. Este programa Amados por Deus, é dirigido pelo nosso querido Diácono Derrickson e o presbítero Tenório. Que Deus abençoe as suas vidas e que esse programa possa continuar alcançando vidas para o Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia neste momento. Você que tenha uma Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, dos versículos 18 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida. É a palavra que trata do filho pródigo, que Jesus, naquele momento, estava contando aos seus discípulos e às pessoas que estavam à sua volta, aquela multidão que estava seguindo. E quando Jesus ele trata dessa parábola, ele estava apresentando o amor do Pai. E há dois personagens importantes nesta parábola. O primeiro é o Pai, que é apresentado e ele é representado por Deus. E o segundo personagem é o Filho, que representa a mim, que representa você. Mas nesta oportunidade, eu quero refletir com você sobre a vida e algumas fases da vida deste filho, que mostra ali que teve momentos de altos e baixos e que no final ele retorna para a casa do Pai. A primeira fase que ele vive é uma fase que ele era feliz, mas ele não sabia. Ora, na casa do Pai, ele tinha tudo na casa do seu pai. Ele tinha mantimento, ele tinha comida, ele tinha bebida, ele tinha o conforto, ele tinha o amor do seu pai, ele tinha a presença do seu pai. Ele tinha tudo o que ele precisava e nada lhe faltava ali. E muitas das vezes nós temos tudo o que precisamos. Muitas das vezes nós temos comida, bebida, mantimento, nós temos o amor dos nossos familiares, nós temos tudo aquilo que precisamos. Mas como filho pródigo, nós acabamos tendo uma falsa sensação de uma sensação de infelicidade, mas uma infelicidade falsa, uma sensação de que aquilo que nós temos não basta, que aquilo que nós temos é pouco. E a Bíblia vai nos mostrar essa primeira fase da vida desse filho, uma fase em que ele tinha tudo, ele era feliz, mas ele não sabia, uma fase de descontentamento, uma fase que ele entra numa ilusão. Então ele vai e ele pede ao seu pai uma herança que ele tinha por direito, a herança que todo filho na sua época tinha direito. E diz a Bíblia que o pai
muito se entristeceu, pediu essa herança, porque uma herança, segundo a Bíblia, pedido antecipadamente, vem a ser maldição, porque era costume que uma herança só era entregue aos filhos, quando aquele pai, ele falecesse. Mas aquele filho, ele toma aquela decisão naquele momento de pedir ao seu pai aquela herança antecipada. E então ele pega aquele dinheiro, ele pega aquela herança e ele vai para o mundo. E no mundo ele se deleita de muitas coisas, de muitas ilusões. Ele entra na bebida, ele se deleita nos prazeres da carne, ele se deleita com pessoas que estavam com ele apenas por aquilo que ele tinha e não por aquilo realmente que ele era. E muitas das vezes nós vivemos situações assim. Quando temos tudo, nós temos pessoas ao nosso redor, nós temos coisas que trazem para nós uma falsa segurança. Às vezes o dinheiro que nós temos, às vezes a casa que nós temos, o carro, aquilo pode até trazer uma segurança, mas não é uma segurança plena. A Bíblia diz que aquele filho, então, ele vive essa segunda fase, onde ele gasta tudo que ele tem. Então ele está numa situação onde ele era infeliz, só que ele ainda não sabia. Ele achava que aquela herança iria durar para sempre, até que um certo dia aquele dinheiro, toda aquela riqueza acaba. Então a Bíblia diz que ele agora entra numa terceira fase, uma fase que ele era infeliz e agora ele tinha consciência disso. Porque quando o dinheiro acabou, quando toda aquela herança que ele tinha recebido do seu pai por direito se vai, aí ele cai na real, aí ele cai em si e lembra que tudo aquilo que ele tinha na casa do pai, na realidade era tudo aquilo que ele precisava, era tudo aquilo que realmente trazia alegria. Só que ele agora está no momento onde ele não tem mais onde ele morar, ele não tem mais onde ele ficar, ele está jogado, ele está sozinho. Os amigos agora, todos que estavam com ele, o abandonaram e não há mais ninguém para cuidar, para oferecer um prato de comida. E então esse filho, ele acaba entrando numa situação de muita necessidade, uma necessidade extrema, e acaba chegando ao ponto de trabalhar num chamado chiqueiro, que todos nós conhecemos, o lugar onde os porcos ficam. E diz a Bíblia que uma certa situação, ele trabalhando ali, ele sentindo tanta fome, ele olha para aqueles animais e olha para a comida que eles estavam comendo e ele sente vontade de comer aquela comida. Imagina a situação que ele estava vivendo. Às vezes, muitas das vezes, podemos estar nessa situação. Às vezes vivenciamos situações assim. Às vezes você pode estar numa situação onde você tinha tudo e você, por uma decisão tomada sem sabedoria, acabou perdendo tudo, acabou tudo que você tinha e que te dava segurança foi por água abaixo. E você agora se encontra numa situação onde os amigos que estavam com você te deram as costas, as pessoas que estavam sempre com você enquanto você tinha dinheiro, enquanto você tinha
algo para oferecer, te abandonaram. E a tristeza, a angústia, o desespero, e a gente acaba entrando muitas das vezes numa tristeza que pensamos que tudo acabou. Mas aí a Bíblia diz que esse filho, naquele momento que ele está naquela situação, que ele olha para os porcos, ele lembra que na casa do pai, até os empregados tinham uma vida farta, que na mesa dos empregados que trabalhavam para o seu pai não faltava nada. Eles tinham tudo, porque o pai era tão generoso que nem o mais pequeno dos seus serviçais tinha ou faltava ou passava por alguma necessidade, pelo grande e pelo infinito amor que esse pai e generosidade que esse pai tinha. E ele cai em si e ele lembra que na casa do pai dele ele poderia ter tudo. Então ele toma uma decisão. Agora ele está numa situação onde ele se levanta e ele vai ter na casa do pai. E diz a Bíblia que quando ele está próximo, chegando na casa do pai, esse pai avista ele de longe, e quando esse pai o vê, esse pai poderia até rejeitar. O pai tinha todo o direito de rejeitar, porque esse filho, ele deu as costas para o seu pai. Às vezes você pode ser esse filho que um dia serviu ao Senhor, um dia esteve na casa, um dia foi um cristão e acabou se desviando do caminho do Senhor. E agora vive uma situação onde você perdeu tudo e agora não há mais consolo, não há mais alegria de verdade para a sua alma. Às vezes você pode ser esse filho que nunca esteve na casa do pai, que nunca experimentou essa alegria, essa verdade e essa verdade plena que é a verdadeira felicidade que só o pai tem para dar. E então pode ser você, pode ser eu, que podemos estar numa situação como a desse filho, que tomou aquela decisão, que enxergou que, na verdade, tudo que ele tinha era aquela verdadeira felicidade, que era de estar na presença do pai. Então, aquele filho, ele retorna para o seu pai, e o pai, podendo ter rejeitado, podendo o rejeitar, esse pai amou e o aceitou de volta. E diz a Bíblia que ele manda os seus serviçais matarem ali o bezerro cevado. O bezerro cevado era aquele bezerro, era o animal que eles cuidavam para uma ocasião especial, uma festa, e era o novilho mais bem cuidado. E diz a Bíblia que esse pai manda então esses serviçais prepararem a comida, e eles se alegram com o retorno desse filho. Esse filho agora, ele está numa quarta fase, já não é a fase onde ele estava infeliz, agora ele está feliz e ele tem consciência disso. Agora ele sabe, ele tem certeza que não há lugar, que não há situação onde você viva com plena alegria e plena felicidade longe do Pai. Eu quero dizer a você nessa noite e quero te convidar a voltar. Você que talvez possa estar desviado, você que talvez nunca conheceu e nunca se aproximou do Pai, eu quero te convidar nessa noite. O Pai, na verdade não eu, mas o próprio Pai está te convidando. Venha, esse mundo não tem nada para te oferecer. Tudo nesse mundo é ilusão. Quando tudo parece que está bom,
bem pode acabar e o único que pode te trazer verdadeira alegria plena é o Pai. Mesmo que você tenha as costas para Ele, mesmo que você tenha o abandonado, cuspindo na cara dele, Ele ainda olha para você com amor e te aceita, porque Ele mesmo te amou e nos amou. Diz a Bíblia ali em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse que Ele entregou a coisa mais preciosa que Ele tinha, que era o seu único Filho, por amor da minha vida e por amor da sua vida. Eu, nesta oportunidade, quero te convidar a aceitá-lo, a deixá-lo entrar na sua vida, para que você experimente não uma alegria passageira, não uma alegria ilusória, mas algo que realmente vai mudar a sua vida e mudar de uma forma plena, que é a presença de Deus para a sua vida. Se você quer aceitar essa verdade, esta paz, esta presença de Deus, se você quer aceitar a Jesus para que Ele entre e transforme a sua vida, eu quero te convidar a orar comigo nessa oportunidade. Ora comigo e aceite Jesus. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele irá entrar e ceiar com Ele. Abra as portas do seu coração para o Pai nesta oportunidade. Ele está batendo e Ele quer fazer morada na sua vida e te mostrar que não há vida, que não há alegria verdadeira longe dele e que tudo que esse mundo tem é ilusão e que só Ele tem a única e verdadeira salvação e alegria para a sua vida, para a minha vida. Eu quero orar por você nesta oportunidade e te apresentar para que Deus possa entrar na sua vida. Pai, eu apresento ao Senhor a vida desta pessoa que está aí do outro lado me ouvindo nesta oportunidade. Que o Senhor neste momento possa entrar na vida dela e fazer morada, assim como o Senhor fez, Pai, morada na minha vida e na vida de muitas pessoas e transformou. Eu oro para que o Senhor faça isso na vida desta pessoa que está me ouvindo neste momento, porque o Senhor é poderoso e maravilhoso. O Senhor tem um amor infinito para dar para cada um de nós, um amor que nunca acaba, um amor que não é ilusão, um amor que é verdadeiro e único e puro. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você lembre que não há vida longe do Pai. O Pai te espera. Que Deus te abençoe.